Meu querido, eu queria dizer para você uma coisa. Sofrência só se for na música, porque na interação gênica a gente tira onda, viu? Então vamos embora tirar onda, vamos acelerar esse forrozinho, vamos acelerar esse passinho aí, ó, e vamos embora, porque o que de acha é uma interação gênica? Uma interação gênica nada mais é quando você tem um produto de um gene, ou mais de um gene, interagindo e afetando uma característica. Então, teoricamente, é como se você tivesse, ao invés de um único gene para uma característica, mais de um gene para a mesma característica. Seja se somando para virar uma, ou seja, se colocando por cima da outra característica, encobrindo a existência de uma segunda característica. Então, quando um gene ele acaba afetando a existência de outro gene, a gente diz que houve uma interação gênica. Ela pode ser aditiva, quando elas se somam para formar uma só, ou ela pode não ser aditiva quando ela se sobressai por cima da outra característica, afetando o seu produto final. Beleza? Vamos dar uma olhada num exemplozinho de cada uma. Tá? Primeiro vamos olhar aqui a crista das galinhas. A crista das galinhas é um exemplo de interação gênica aditiva, minha gente. A gente vai somar dois genes, ou seja, eu vou ter 4 alelos para uma única característica. Então, olha, pode ser de 4 tipos diferentes e são condicionados por 2 genes. Então, você tem 2 pares de genes aí, juntinhos, interagindo para uma característica só. Os 4 alelos interagem entre si de maneira a configurar uma interação gênica aditiva, somativa. Elas se somam para uma característica só. São esses o gene R e o gene E. Olha aqui o exemplo, tá? Essas galinhas aqui, elas podem ter a crista é essa gaia aqui, ó, que fica aqui. Sabe aquele chifrezinho que fica aqui na galinha? Esse aqui, ó. Essa gaia que a gente guarda, ela pode ser de 4 tipos. Noz, rosa, ervilha ou simples. Quando ela for noz, ela vai ter os 2 genes dominantes. Quando ela for rosa, ela vai ter o gene R dominante, mais o gene E recessivo. Quando ela for ervilha, ela vai ter o gene R recessivo e o gene E dominante. E quando ela tiver os 2 genes recessivos, ela vai ter uma galinha de crista simples, que é essa que está demonstrada aqui ao lado. Então, olha aí, você tem 2 conjuntos gênicos se somando para uma característica só, você tem aí uma relação de interação gênica aditiva. Olha um exemplo agora de interação gênica não aditiva. A gente vai ter um exemplo aqui da cor do girimum, tá? Girimum, aquele bicho gostoso para botar no feijãozinho. O girimum, ele é uma delícia e ele pode ser de 3 tipos. Ele tem um girimum branco, o girimum verde e o girimum laranja, que é o que a gente mais consome, né? Ele pode ser de 3 tipos diferentes e é condicionado por 2 pares de genes. Os 4 alelos, eles interagem entre si de maneira a configurar uma interação gênica não aditiva. O que isso quer dizer? Que um se sobrepõe ao outro, tá? São os genes I e o gene V. Olha como acontece, tá? Ele pode ser aí, ó, branco, laranja ou verde, conforme vocês conseguem ver na figura. E nesse caso, o gene I tem a capacidade de se sobrepor ao gene V. Isso quer dizer que toda vez que você tem um indivíduo com o gene I dominante, ele vai ser branco. Independente se o V é dominante ou se o V é recessivo. Se o I for dominante, obrigatoriamente o girimum vai ter que ser branco. Ele vai ter que ter essa casquinha toda branca por fora. Agora, se o gene I for um gene recessivo, aí você olha para o gene V. O gene V for dominante, aí você vai ter o nosso girimum laranja. E se o gene V for recessivo, você vai ter o nosso girimum verdinho. E aí a gente tem um exemplo claro de epistasia. O que danado é uma epistasia, professor? É quando você tem um gene se sobrepondo ao outro e aí você não consegue ver a sua real característica, por isso que ele fica branco. Uma dica para vocês, no caso do ser humano, o albinismo é uma epistasia. Porque quando você é albino, você não consegue saber se a pessoa ela tem pais pretos, se ela tem pais brancos, porque ela não tem coloração na pele, portanto, tem uma característica se sobrepondo a outra característica. Gente, ficou a dica aí para vocês de uma interação gênica? Se cuida, dança um forrozinho e daqui para frente, ó, só nota 10. Beijão!